Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você, acho que é a melhor dica de empreendedorismo que eu já ouvi. Se não for a melhor, é uma das melhores. E ela não só é uma dica muito boa, como ela é uma dica sobre um assunto extremamente importante, que é a seleção de mercado. Como é que eu escolho se eu vou para o nicho X ou se eu vou para o nicho Y? Como é que eu escolho se eu vou fazer curso online ou se eu vou fazer dropshipping ou se eu vou fazer uma agência de IA ou se eu vou abrir uma padaria aqui da esquina, um comércio local. Como é que eu escolho isso? Essa escolha de modelo de negócio e de nicho se chama seleção de mercado e é uma das partes mais importantes de empreender, porque, diferentemente do que os coaches que querem te vender curso dizem por aí, que eles sempre falam, né? Ah, você pode ganhar 7 dígitos em 6 dias, 6 dígitos em 7 dias, sei lá, em qualquer nicho que você estiver, no assunto que você já sabe. Talvez até você possa, mas tem mercados que são muito melhores do que outros, e uma coisa que todo empreendedor experiente sabe é que se ele entrar num mercado bom, não só a chance dele de dar certo vai ser muito maior, mas também o prêmio, né, o retorno financeiro que ele vai ter caso ele dê certo vai ser 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Não é à toa que, por exemplo, agora o Vale do Silício inteiro está empreendendo em agentes de IA vertical, assim como investiram em software, em SaaS, né, lá em 2013, 2015, assim como investiram em redes sociais antes disso, porque eles sabem disso, eles sabem que em certas épocas você tem modelos de negócios melhores do que outros, mercados melhores do que outros, né, nichos, e essa dica tem a ver com seleção de mercado, que é como é que eu vou escolher um bom mercado. E tem alguns fatores para você levar em conta quando você escolhe um mercado para ele ser bom ou não. Tem questão de estrutura de mercado, se é um mercado que vai permitir grandes lucros de todas as empresas, ou se as empresas vão competir entre si e entrar numa guerra de preço. Tem um monte de coisa, mas a coisa mais importante delas é você entrar no mercado com alta demanda e baixa oferta. Não é isso que todo mundo quer? Todo mundo quer entrar no mercado que tenha muita demanda e pouca oferta, pouca gente oferecendo. Só que isso é bonito na teoria. Agora, Bruno, como é que eu sei que esse mercado aqui que eu estou olhando tem alta demanda e tem baixa oferta? Porque geralmente a gente tem uma ideia de negócio, a gente quer empreender num certo nicho ali e a gente começa a dar uma pesquisada e sempre vão aparecer vários concorrentes. Você sempre acha que está saturado, você sempre acha, pô, já tiveram a ideia que eu tinha. E isso é normal, mas não quer dizer que a oferta é alta. Isso só quer dizer que você está olhando aquele mercado a fundo, então parece que tem muita gente mexendo com ele. E essa dica que eu tenho para te dar, que é uma dica que eu vi há muito tempo atrás, queria trazer a fonte aqui para você, mas não lembro quem que falou isso, mas é um jeito de você identificar mercados com alta demanda e baixa oferta. E a dica é a seguinte: você quer procurar mercados que tenham pessoas ruins ganhando muita grana. Players ruins, empresas ruins ganhando muito dinheiro. Porque se players ruins, empresas ruins estão ganhando muito dinheiro, isso quer dizer que tem muito dinheiro naquele mercado, né? Pelo menos comparado com o número de empresas que estão ali, e está faltando tanta oferta que as pessoas estão dispostas a dar o dinheiro delas por uma empresa, um prestador de serviço ali, alguma coisa que nem é muito bom, né? Então o exemplo clássico aqui é o pintor, o eletricista, o encanador que está com a agenda lotada. Se você precisa dele para fazer uma obra aí na sua cidade, às vezes ele só pode te ajudar daqui a 3 meses. O cara trocou de carro, comprou a caminhonete do ano ali e ele nem aparece no trabalho ali, né? Deu segunda-feira, ele te liga falando que só vai poder ir na quarta e problema seu, né? Ou seja, um mau profissional. Não estou falando que todos são, né? Mas tem muitos que chegam atrasado, entregam mal feito, às vezes não fazem o combinado. Maus profissionais que estão sendo bem pagos porque justamente em algumas regiões tem muita demanda para pouca oferta, né? Então eu conheço gente que teve que interromper aí a construção da casa porque não tinha pedreiro. Esse é um exemplo só para ilustrar, né? Para ficar fácil de entender esse conceito de alta demanda e pouca oferta, gerando oportunidade de mercado para você. Mas assim como você pode ver isso no nível de serviços, prestadores de serviços, né? Está melhor hoje ser
pintor de casa, de repente, do que ser, sei lá, engenheiro, né? O meme aí é que o engenheiro não consegue emprego na área de engenharia e está tendo que fazer Uber, justamente porque tem baixa demanda, né? O Brasil se desindustrializou e tem alta oferta, né? Um monte de gente foi fazer faculdade de engenharia. Assim como você pode pensar nessa lógica para prestadores de serviço, que no caso do engenheiro tem pessoas muito boas ganhando muito pouco, né? E no caso do pintor, de repente, tem pessoas muito ruins na sua profissão ganhando muito bem, né? Mais que um engenheiro, inclusive. Você pode pensar isso para negócios também. No caso dos negócios, se tem baixa demanda e muita oferta, né? Se é um mercado que está muito competitivo, você vai ter empresas muito boas ganhando pouco dinheiro e, se for o contrário, se for um mercado de alta demanda e baixa oferta, que é o tipo de mercado que você quer entrar, vai ter pessoas ruins, empresas ruins no que elas fazem, ganhando muita grana. Vou dar alguns exemplos, mas tem algumas sutilezas que você tem que entender, tá? Às vezes você acha que a empresa é ruim, só que ela é boa no que importa no mercado dela, tá? Então, não é porque a empresa te atendeu mal, não respondeu o seu WhatsApp, que ela é necessariamente ruim no que faz. E às vezes você acha que a empresa está ganhando muito dinheiro, porque, por exemplo, o cara sai na internet falando quanto ele faturou, né? Mas, na verdade, ele não está ganhando muito dinheiro, não, né? E você vê muito isso, por exemplo, dropshipping, né? A galera fala faturamentos astronômicos aí, mas o que sobra no bolso é muito pouco, às vezes é nada, né? Então, não estou aqui para pegar no pé dos dropshippers, mas essa é uma realidade. Então, você tem que realmente saber se a empresa é ruim, no que ela deveria ser boa, e você tem que realmente saber que ela está ganhando dinheiro para poder usar isso na sua análise aí para definir se você quer entrar nesse mercado ou não. Mas vale a pena você ir atrás disso porque é o tipo de coisa que te ajuda muito a decidir. Alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Não sei se você lembra, antes da pandemia ou até no começo da pandemia, a galera dos cursos online, né? Era uma coisa meio nova, tinha muita demanda, perto do tanto de gente que tinha no mercado. Então, o que você via? Você via empresas muito pouco sofisticadas ganhando muito dinheiro. Você via gente que tinha entrado no mercado há 3 meses, 6 meses, 1 ano, que não é muita coisa para uma empresa, ganhando milhões, com margem de lucro altíssima. Eram empresas que não tinham muita noção de educação, de comercial, de vendas. Basicamente, elas seguiam a fórmula de lançamento do Érico, às vezes sem muita experiência ao fazer aquilo, e conseguiam dar muito resultado relativamente rápido, né? Isso aí era um sinal que dava para ver na época de, pô, tem uns caras aí que você olha, cara, são tontos, pô, não é um empresário sofisticado, não é né, uma pessoa que, pô, até ano passado ela nem saber mexer na internet sabia, e agora tá aqui no Instagram produzindo conteúdo, vendendo curso e ganhando milhões. Naquela época, se você olhasse para isso, pô, onde que tem gente que é meio ruim, empresas às vezes sem áreas inteiras importantes, sem área comercial, sem processo, sem sistema, sem noção de dados, às vezes, né? Coisas básicas para uma empresa que estão ganhando muito dinheiro. Você ia olhar para curso online e naquela época fazia sentido. Se você olhar hoje, ainda tem gente ganhando muito dinheiro com curso online, mas são empresas, são empresários, são pessoas muito mais sofisticadas, né? Ou eles têm uma audiência que levou 10 anos para construir, ou eles têm muita experiência de mercado que eles adquiriram naquela época. Geralmente eles têm um monte de processo, sistema, paga mastermind, faz 1 milhão de coisas. E quem entra hoje sem muita experiência, geralmente tem dificuldade. Então já não é mais um mercado com alta demanda e baixa oferta, né? Então esse é um contraste que dá para usar. Vou dar outro exemplo para você aqui. Quando você pensa em uma academia boa, por exemplo, é uma academia de treinar mesmo, uma academia boa, o que ela tem que ter? E pode vir algumas coisas na sua cabeça, pode vir, pô, tem que ter ar-condicionado, talvez ela tenha que ter equipamentos novos e uma boa manutenção ali, que não range, né? Não fica travando a máquina de leg press. Talvez ele tenha que ter uma diversidade de equipamentos, tenha que ter, né, alguma coisa assim, você vai pensar provavelmente. Bom, eu fui visitar um amigo meu outro dia, lá onde ele mora, tem uma academia horrível.
tá? Equipamento com mais de 15 anos de idade, não lembro se tinha ar-condicionado ou não, mas estava quente. Não era uma boa academia, né? Qualquer um que já treinou e já comprou academias, já assinou academias, sabe que não é uma boa academia e estava lotada. Será que ele ganhava muito dinheiro? Não sei, teria que parar ali na porta, ver quantas pessoas entram e tal, e fazer uma estimativa ali de quantos alunos eles tinham para fazer a conta. Mas provavelmente quer dizer que ali tem alta demanda por academias e baixa oferta, tá? Então, talvez para pensar em negócios locais esse seja um jeito, né? Será que aí na sua região, não estou falando para você fazer um negócio local porque tem outras coisas envolvidas e vou fazer um vídeo sobre isso também, mas talvez aí na sua região você vê, pô, tem um restaurante, sei lá, um restaurante aquilo está sempre lotado e a comida é ruim, né? Isso mostra que tem alta demanda e baixa oferta. Então, talvez seja ali naquela região, aquele tipo de negócio vale a pena de fazer. Então, assim, dependendo do que você faz, se você faz SaaS, se você faz infoproduto, se você cria conteúdo, se você comércios locais, você consegue provavelmente imaginar ou pensar em exemplos, né, de nichos em que pessoas meio ruins ganham muito dinheiro e outros nichos em que pessoas boas ganham pouco dinheiro, ou talvez pessoas muito boas ganhem muito dinheiro, mas aí é muito difícil você ficar muito bom e quem é ruim não ganha muito dinheiro. Então, você pode usar esse tipo de análise para te ajudar a escolher em qual nicho entrar. Isso é extremamente importante porque te ajuda a já começar num mercado propício para você florescer ali. Só que você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então, primeiro, tá? O que são pessoas ruins? Você pode, por exemplo, falar, pô, eu acho o Pablo Marçal, ele não sabe nada do que ele fala, ele é, cara, charlatão e ele ganha muito dinheiro, né? Muita gente fala isso do Pablo Marçal. Então, quer dizer que eu vou entrar no nicho de desenvolvimento pessoal, vou vender curso online de desenvolvimento pessoal aí, de prosperidade. Só que aí você não entendeu nada. Porque para ganhar muito dinheiro no nicho dele, o que você precisa não é ser um filósofo, um sábio, estudioso. O que você precisa é você saber induzir as massas a te achar um cara foda. E ele é muito bom nisso. Eu te desafio a achar um cara melhor que ele. O Pablo Marçal é o cara mais brabo que tem no Brasil nisso. Ele é o mais brabo em fazer você olhar pra ele e falar, cara, esse cara é foda. Pelo menos para uma parcela grande da população ali. Outro exemplo aqui, muitos vendedores de curso online que vocês não gostam aí. Você fala, pô, o curso do cara é muito ruim, então eu vou entrar no mercado dele e eu vou ganhar muito dinheiro. Dependendo do mercado, o que faz o seu negócio ser bom é você ser bom de copywriting e não de ter um bom curso. E, obviamente, isso não vale para todos os cursos online, tá? Por exemplo, cursos de preparação, curso preparatório para concurso público, prova de concurso público. Você tem que ter um bom conteúdo, senão você não sobrevive nesse mercado simplesmente porque as pessoas que fazem o seu curso não passam. Então, existem nichos em que o conteúdo é importante para o negócio ir bem e existem nichos em que você tem um bom copy, você tem uma boa campanha, uma boa estrutura de anúncios, um bom time comercial é o que é bom. E aí você vai ver esses caras, você critica o conteúdo, você fala que o curso do cara é ruim, e talvez seja mesmo, você vai ver que eles são muito bons nessas outras coisas. Então, o negócio é bom no que ele precisa ser. E isso é diferente de uma empresa que é realmente ruim no que faz, tá? Por exemplo, o exemplo do pintor lá, do pedreiro que eu dei, que ele nem vai na obra, ele chega atrasado, ele não entrega o que foi combinado. Esse cara, você só está contratando ele, não é porque ele é bom no que faz, não é porque ele é bom de vendas, é porque não tem outro, entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda, né? Como seria um pintor, um pedreiro, um encanador perfeito? Seria um cara que chega no horário, seria um cara que entrega tudo que foi combinado, seria um cara que, de repente, evita beber aí muito na noite anterior, né? Para não chegar de ressaca. Só que esse cara às vezes não tem, tá faltando a oferta desse cara, então o cara que é meio ruim, mesmo assim ele consegue clientes. Entendeu a diferença? E a mesma coisa vale na parte do ganhando muito dinheiro. Não estou falando de faturamento aqui, estou falando de lucro, né? Então você tem que meio que entender, pelo menos se a pessoa dona daquele negócio está realmente enriquecendo ou se ela só está postando Porsche aí nas redes sociais, né?
como é que você sabe se o negócio ganha muito dinheiro? Você tem que dar uma fuçada, você tem que fazer suas contas, você tem que talvez conhecer algumas pessoas daquele setor, mas tem alguns setores que você vê e fala, cara, é óbvio que esse cara tá ganhando muito dinheiro. Às vezes ele nem posta para aparecer na rede social, às vezes ele não tem nada a ganhar em falar que ganha muito, ele simplesmente falou ali numa entrevista alguma vez, um valor que parece factível e que se você triangular com o resto da vida dessa pessoa, ela não ganha nada em mentir para você, você vê que ela tá ganhando muita grana, né? Talvez o exemplo aí seja do dono de cartório, né? Ele não quer falar para ninguém que ele ganha muito dinheiro, mas a gente sabe que eles ganham muito dinheiro, inclusive porque é informação pública, mas mesmo que não fosse, você aí se conhecer algum cartorário na sua cidade, você sabe que ele tem um carro maneiro, que ele tem uma casa maneira, que ele faz viagens para o exterior aí e que ele não tem nada a ganhar em você saber quanto que ele ganha. Então esse é um exemplo, né, de um cara que talvez não seja a melhor empresa, mas que ganha muito dinheiro. Então a conclusão desse vídeo é seja cartorário, né? É... E conclusão para chegar num vídeo de empreendedorismo, né? Seja cartorário. Rapaziada, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui sobre como ter uma ideia milionária de negócios, tá? Fala de modelo de negócio, fala de nicho e fala de outras 3 coisas que você tem que ter para ter uma boa ideia de negócio. Se possível, entre no mercado em que pessoas ruins ganham muito dinheiro. Te vejo nesse vídeo.